Olá, meu camarada. Vamos hoje falar sobre as origens da capoeira. Lembrem que nós estamos estudando o livro do Mestre Pedro, Capoeiras e Valentões, na história de São Paulo. E esse livro, ele aponta algumas pistas, alguns indícios da origem da capoeira. Juntamente com ele, eu, professora Dalisca, vou fazer as minhas conjecturas de acordo com as minhas pesquisas, com as minhas leituras. E vamos lá estudar comigo. Nós vamos conversar aqui sobre a história da capoeira, falando dos registros, mas também utilizando um pouco da nossa imaginação, porque na pesquisa histórica é necessário também se utilizar um pouco da nossa imaginação histórica, mas não a imaginação inventada, criada, mas sim a partir de leituras, a partir de outros registros, porque não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. A capoeira ela vem sendo observada desde seus primórdios. Claro que o início, a origem, o marco inicial, nós não sabemos, não temos como saber. Mas sempre tem algumas pistas dessa origem da capoeira. Deixada pelo quê? Pelas autoridades, que começa lá desde os padres jesuítas, pelos viajantes que vinham para o Brasil e observavam e escreviam cartas, por aqueles letrados, entenda-se aí letrados, todos aqueles que escreviam algo sobre os movimentos no Brasil e sobre a capoeira, que poderiam ser escritores, literatos, folcloristas e também os acadêmicos. Esse muito mais tarde, né? Nós da academia começamos a pesquisar sobre a capoeira. É importante você perceber que a história da capoeira está ali envolvida na história do Brasil e esses registros foram sendo encontrados, foram sendo descritos e a academia, a universidade foi descobrindo esses registros e a capoeira hoje é uma pesquisa científica, né, um objeto de pesquisa que você pode observar que tem várias pesquisas já, muita pesquisa com capoeira hoje no século XXI, mas a universidade demorou tempo, até por conta de que, como sendo cultura popular, prática social, não havia muito interesse da elite em estudar essas práticas. Mas hoje nós temos muitas pesquisas e eu convido vocês a se inscrever no canal, porque eu sempre estou trazendo pesquisas históricas, pesquisas acadêmicas aqui para esse canal. Quem não for inscrito, se inscreva, toca no sininho para receber todos os vídeos que saem por aqui. A questão é que, mesmo com muitos pesquisadores, não há consenso sobre a origem da capoeira. Uns dizem ser africana, nós temos essa vertente, outros dizem ser brasileira, outros afro-brasileira, e há essa mistura, né, de pensamento, justamente porque nós não temos como precisar a origem. Eu, enquanto pesquisadora, eu defendo que a capoeira é uma prática social que nasceu no Brasil. Só foi possível nesse contexto sociohistórico, político, social do Brasil. E aí, nas pesquisas históricas, nós temos que ter um cuidado de não cometer anacronismo. Eu trouxe aqui para vocês, mas Pedro não traz a definição, mas eu trouxe porque eu acho importante que você compreenda isso. Anacronismo é a colocação de algo fora do seu tempo histórico correto, ou seja, acontece quando um objeto, ideia, costume, linguagem ou acontecimento é apresentado numa época a qual não pertence. Então, nós temos que ter muito cuidado na pesquisa histórica para não fazer isso. Lá na minha pesquisa do mestrado, que foi em Sergipe, que deu origem a esse livro, Escorregar não é cair, é um jeito que o corpo dá, as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX, eu tive muito essa preocupação. Por quê? Porque como nós estamos escrevendo no século XXI sobre algo que foi lá atrás, a gente tem que se preocupar se nós não estamos trazendo as nossas ideias hoje, da visão que a gente tem da capoeira hoje, para aquela capoeira lá. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter. E como nós vamos ter essa preocupação? Estudando, treinando o nosso olhar. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu te ensino a fazer a pesquisa histórica. Se você não viu, veja. Eu vou deixar no final para você assistir quando terminar esse aqui, porque é muito importante que você entenda esses pontos quando for fazer pesquisa histórica, quando for pesquisar algo que não é do seu tempo. Essas questões de colocar algo fora do tempo acontecem muito no cinema. Quem me acompanha aqui sabe que no doutorado eu estudei cinema, né? Estudei
a capoeira nas obras de Jorge Amado, utilizei dos filmes que foram adaptados das obras de Jorge Amado. E no cinema acontece muito isso. Por isso que é muito perigoso. Muitas pessoas deixam de ler o livro e ficam só com o filme, seja ele adaptação de quem for, e esquece que o filme é uma coisa, o livro é outra. São duas fontes diferentes. A literatura é uma coisa e o cinema é outra. São duas fontes diferentes, são duas fontes importantes, mas que você tem que treinar o seu olhar para saber. Por exemplo, no cinema, você precisa saber que o cineasta tem intenções específicas e quando ele está fazendo a decupagem do filme, ele vai fazer de acordo com o que ele pensa, vai fazer de acordo com a mensagem que ele quer passar, que muitas vezes é política de uma época específica e não da época histórica que está sendo retratada. Então, precisamos ter muito cuidado quando nós vamos fazer pesquisa histórica. Muitas vezes o pessoal deixa aí nos comentários algumas questões com relação à história da capoeira, e eu, como cientista, pessoal, eu não posso ficar com achismo, nem com palavras soltas, ou com aquilo que a gente viu na internet simplesmente. Os vídeos da internet são bons, muitos deles é feito de pesquisa, mas também muitos não se preocupam com a pesquisa histórica, se preocupa em dar bons cliques, bons views, né, boa quantidade de views, que é importante. Inclusive, se você gosta de vídeos assim, clique em gostei, que é muito importante para quem está aqui produzindo. Mas muitas pessoas não se preocupam com a questão científica. Mas eu sou cientista, a minha formação, toda a formação acadêmica é com capoeira, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo com capoeira. Então, eu tenho essa preocupação que muitos não têm. Inclusive de questões que acontecem, né, problemas que acontecem no meio do caminho. E qual o maior problema com relação à história da capoeira? A falta de registros? Nem sempre. Nós temos muitos registros, apesar de que o Brasil não tem um trato muito bom com os documentos, né? Lá no vídeo sobre a pesquisa histórica, se você for assistir, você vai perceber que eu falo um pouco disso. Apesar disso, os documentos estão sendo deteriorados, tem muita documentação ainda, e tem muita documentação já digitalizada, falta braço para pesquisar. Mas o grande problema é que a gente precisa treinar o olhar antes de ir a campo, principalmente com as fontes primárias. Como é que treina esse olhar? Lendo aqueles que já foram, aqueles que já fizeram a pesquisa com a fonte primária. O que é a fonte primária? É você ir lá no arquivo público e estudar diretamente no documento, no jornal do século XIX. No meu caso, né, eu estudei relatório do presidente de província, jornais do século XIX. O mestre Pedro, além de jornais, trabalhou com processo crime. O professor Carlos Eugênio Líbano Soares também trabalhou com o processo crime, então ir lá na fonte. Mas antes de ir, você precisa treinar o seu olhar, você precisa ler outros pesquisadores que já foram, porque nós não vamos inventar a roda. Foi assim que eu encontrei a capoeira em Sergipe no século XIX. Outros pesquisadores já tinham tentado e não encontraram. Eu encontrei porque antes de ir, eu treinei bastante o meu olhar. Não estou dizendo que os outros não treinaram, viu? Estou dizendo a minha experiência enquanto pesquisadora. Eu li muito antes de ir a campo, não só sobre capoeira, mas sobre pesquisa histórica, sobre o método que eu utilizei. Fiz curso de paleografia. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns autores que são de extrema importância, não que os outros não sejam, viu, gente? Todos os pesquisadores são importantes, tem muitos outros além desses daqui, mas eu trouxe esses porque a gente está falando especificamente dessa forma de pesquisar, da pesquisa histórica diretamente no registro. Tem outros também, obviamente, mas não dá para trazer todos aqui. Então, eu trouxe o professor Carlos Eugênio Líbano Soares, com a Capoeira Escrava, que foi a pesquisa dele de doutorado. Nós já estudamos esse livro aqui no canal. Quem não viu, também deixarei no final. Veja essa playlist sobre a capoeira escrava, porque é muita coisa, né? Que a gente vai falando dos outros autores, acaba caindo no professor Carlos Eugênio, porque foi o primeiro a estudar basicamente ali, com registros históricos, a história da capoeira. Mas, além de, teve outros pesquisadores, obviamente, antes dele, com várias pesquisas históricas, mas ele se concentrou basicamente na capoeira do Rio de Janeiro. E isso foi muito importante. Outro livro importante dele é A Negrada Instituição. A Negrada Instituição, nós vamos estudar agora, dia 30 de janeiro, na Sociedade da Ginga. Se você não conhece a Sociedade da Ginga, eu deixo sempre no primeiro comentário aí. Me pergunta por lá como é que faz para entrar na Sociedade da Ginga.
que é a minha comunidade, que nós falamos muito mais sobre a história da capoeira, eu passo atividade, eu dou aula todo dia 30 de cada mês, ao vivo e online, para você tirar suas dúvidas, e eu coloco lá sempre atividades para o pessoal movimentar a comunidade, para aprender a fazer pesquisa histórica, para entender a história da capoeira, e a Negrada Instituição nós vamos estudar lá. Mas aqui nós estamos estudando Pedro Figueiredo Alves da Cunha, com a capoeira de São Paulo. Ele trouxe vários elementos para a gente e é importante. Mas nós temos Matias Assunção, Mestre Cobra Mansa, Piero Leal, Josvaldo Pires, Israel Zanã, Antônio Liberac, eu, né, professora da Liz, o Roberto Augusto. O Roberto fez uma pesquisa belíssima no Maranhão. Então, se você não for inscrito, se inscreva nesse canal, que nós vamos também passar por essas obras. O professor Antônio Liberac, nós vamos estudar lá na Sociedade da Ginga. O Israel, nós vamos estudar também na Sociedade da Ginga. E os outros nós vamos tentando, né? Eu estou falando desses aqui que nós vamos estudar na Sociedade da Ginga esse ano. Esse ano nós já temos 12 obras para estudar na Sociedade da Ginga de janeiro a dezembro. Então, aí são sugestões também para que vocês possam pesquisar, treinar o seu olhar, caso queira ir a campo, caso queira ir lá no seu estado. Tem muitos estados ainda que não tem pesquisa histórica acadêmica com capoeira, então é importante você treinar o seu olhar e no seu estado, e no arquivo público, e na Biblioteca Nacional, né, que está muita coisa digitalizada, e pesquisar sobre o seu estado, que é de extrema importância. E se no seu estado já tem, se tem alguém pesquisando, coloca aí nos comentários, que é importante, né, para a gente saber quais são as pesquisas que estão acontecendo, porque não conseguimos pesquisar tudo, né? Capoeira é imenso, o Brasil é imenso, tem muita coisa a ser pesquisada, então eu convido você, capoeira, a estudar a nossa arte, a entender o chão que nós pisamos, né? E esses pesquisadores, dentre eles Matias Assunção, fala muito de jogos de luta, né? Ele fala de alguns jogos de luta dos nossos irmãos africanos, e isso é uma pesquisa muito importante, e eu trouxe aqui algumas falas, mas eu trouxe também a questão indígena, porque muita gente, quando eu falo sobre a questão indígena, coloca nos comentários, ah, mas a capoeira é afro-brasileira, não tem nada a ver com indígena. Pessoal, sim, nós temos indícios e pistas, e se dá para fazer as conjecturas, como bem fez Matias Assunção, com relação às danças, os jogos de luta africanos, por que nós não podemos fazer com as danças, os jogos de luta dos povos originários? Eu faço essas conjecturas porque nos quilombos, por exemplo, o os indígenas, os povos originários, conviviam com os irmãos africanos. Aqueles que nasceram no Brasil, muitas vezes misturados, né? A gente sabe da nossa miscigenação, que é muito forte. Então, por que a gente não fazer as conjecturas também? Mas eu trouxe aqui algo que ele fala que é importante, né? Disputa de agarramento existente no Reino Edo, sul da Nigéria. Outro ponto é o duelo com a adaga chamado Kibapida, da Senegâmbia, danças giratórias dos Yorubais, a sanguá, né, que a gente já falou aqui nesse canal, que consistia em desbalançar de um lado para o outro, com muitos passos para sair de ataques com flechas e lanças. A cufuinha na África Central, a gaiele, né, que também nós já falamos, né, que depois virou calinda lá em Trinidade e Tobago. Ou seja, a gente percebe que em outros locais da América, outros jogos lutas foram sendo criados, inventados, forjados dentro daquele contexto, e que a capoeira só foi possível no contexto do Brasil. Essa é a minha forma de ver a história da capoeira por conta das minhas pesquisas. Lembrando que o mestre Pedro fez a sua pesquisa em 2011, ou seja, anterior à minha. Então, eu treinei o meu olhar muito com essa pesquisa que nós estamos estudando aqui, com esses pesquisadores que nós estamos estudando nesse canal, para poder ir a campo e descobrir, né, revelar, dizelar os documentos da história da capoeira em Sergipe. Eu não estou aqui nesse canal para ditar verdades absolutas, até porque na ciência não tem verdade absoluta, porque você vê, a pessoa faz uma pesquisa, é muito importante essa pesquisa aqui do mestre Pedro, tanto é que eu estou aqui com vocês nesse canal, mas depois outras documentações, como foi o meu caso em Sergipe, como foi o do Gustavo em Alagoas, o do Roberto, estou falando de pesquisa que veio depois da minha, né, do Roberto no Maranhão. E essas pesquisas são de extrema importância também, porque foram descobertos outros documentos. E a ciência é isso. A gente vai passando por vários processos, vai fazendo as conjecturas, e você que está aí e quer fazer o seu comentário, faça, mas faça com respeito, faça com pesquisa.
Porque não adianta fazer com achismo. Você, como já teve comentário aqui, você não pode falar da capoeira porque você não é mestre de capoeira. Gente, eu faço capoeira há 27 anos. Não sou mestre de capoeira porque a gente sabe que há um processo que cada grupo tem com relação à mestria. Não tenho interesse nenhum nesse momento em ser mestre de capoeira. Um dia, com certeza, né? Nós passamos por vários processos. A gente sabe que tem gente que é mestre de capoeira com 20 anos, gente que é mestre de capoeira com 30, com 40 anos, isso pouco importa. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua história. E na história da capoeira, qualquer pessoa, por exemplo, o professor Carlos Eugênio Lima Soares é professor da UFBA, é um excelente pesquisador, não é da capoeira e é respeitado porque ele fez uma belíssima pesquisa e abriu caminho para nós. Então, qualquer pessoa que queira pesquisar, historiadores, no caso do professor Carlos Eugênio, né, geógrafos, qualquer pessoa que queira pesquisar, a pesquisa está aí, o campo está aí. Então, a minha missão neste canal é fazer com que você que é da capoeira, não desmerecendo outros pesquisadores que não são, mas você e eu que somos da capoeira, que a gente se aproprie da nossa história, que a gente se aproprie do conhecimento histórico, da arte que nós praticamos. Então, eu quero agradecer a todos vocês que chegam até esse ponto, porque muita gente comenta lá, mas não assiste o vídeo até o final, porque você percebe pelo comentário que não entendeu o que eu estava falando, e aí sai falando o que não entendeu. Então é importante que você assista até o final, é importante que você deixe a sua opinião, o seu comentário, mas procure ler, procure pesquisar, procure entender. E se não entender o que eu estou falando, pergunte. Qualquer pergunta que vocês quiserem, deixe aí nos comentários, que sempre eu estou dando uma olhadinha e procurando responder a todos e todas. Me empolguei, né? Mas é porque quando eu falo dessa questão indígena, sempre gera aquelas pessoas dizendo que não é assim. É como eu vou dizer, e já sempre vou dizer nesse canal, a origem da capoeira exata, ninguém pode dizer, porque nós não temos como saber, mas nós podemos sim fazer as nossas conjecturas. E com relação aos indígenas e aos irmãos africanos, essas trocas ocorreram, a capoeira surge nesse contexto. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas nós já vimos nesse canal vários outros. Aqui eu trouxe o batuque, o candomblé, o samba, o lundu. O candomblé é meio generalizando, minha gente, porque são várias religiões, várias formas de fazer o candomblé também, várias. Eu não estudo o candomblé, mas eu sei que tem várias linhas, né? Inclusive linhas de pesquisa. Só trouxe aqui generalizando um pouco para entender que essas trocas culturais ocorreram, porque tudo aconteceu ao mesmo tempo. Eu quero trazer aqui no canal um livro bem interessante da Heloísa Turim Bruns, Carnaval, Futebol e Capoeira, porque para a gente perceber como essas trocas das práticas sociais ocorreram e como a capoeira tem influência de várias práticas, não só essas que eu trouxe aqui, mas outras como nós já vimos, jogo da paulada, jogo da casquinha, várias práticas acontecendo ao mesmo tempo. E nós temos essa herança cultural. Por isso que nós não podemos falar de fundamento da capoeira, porque na fundação, no fundamento, na origem da capoeira, vários elementos foram sendo trocados e, ao mesmo tempo, foram se perdendo e outros foram sendo acrescentados. Por exemplo, a questão do brimbal. Quem não viu o vídeo passado, que eu falei sobre a questão do berimbau, né, dessa playlist do livro do Mestre Pedro, vocês percebam, o berimbau não fazia parte da capoeira. Como é que eu vou falar de fundamento? O que nós podemos falar é a minha escola, a linhagem do mestre tal, tem esse fundamento, mas não a capoeira. Por isso que eu trouxe para vocês e estou sempre trazendo para vocês essas trocas culturais que aconteceram, especialmente no século XIX, mas anteriormente, desde que a gente tem registro, que a gente percebe que a capoeira está ali envolvida com várias práticas sociais, não só dos nossos irmãos africanos, mas também dos povos originários, também dos estrangeiros, como nós já vimos na playlist da Capoeira Escrava. Então, cada pesquisador, cada autor utiliza-se de uma metodologia. No meu caso, eu trabalhei com o método indiciário de Carlos Ginzburg, que consiste em a gente colar os cacos, pegar as pistas, o que você encontrar, fazer a contextualização e ir colando os cacos para construir ou reconstruir a história. Todos os historiadores fazem isso, mas existem metodologias específicas para isso. O mestre Pedro, ele trabalhou com amostragem, por isso que o marco temporal dele é muito grande, né? Eu trabalhei de 1874 a 1891, um marco dos documentos que eu encontrei em Sergipe. Ele fez um marco bem grande de 1800
30 a 1930, né, já pegando o início do século XX, porque ele foi fazendo essas amostragens de acordo com o que ele foi encontrando. Mas, além dos documentos, ele se baseou muito em pesquisa bibliográfica. Como eu falei para vocês, o pesquisador tem que treinar o olhar. Então, além dele treinar o olhar, ele trouxe esses elementos de outras pesquisas que foi muito importante para cada um de nós. Por isso que esse vídeo não vai substituir a leitura. Leio assim que puder. Trouxe um conceito aqui de afrocentrado para vocês entenderem, quando a gente está discutindo lá a questão indígena, que vem sempre alguém para falar que não é. Entendam que o pesquisador, quando você traz um texto que você leu, do pesquisador específico, cada pesquisador tem a sua metodologia, o seu referencial teórico, e muitas vezes esse pesquisador é afrocentrado, então ele não aceita outras pesquisas ligadas a outros movimentos, por exemplo, dos povos originários. Ele vai sempre levar a pesquisa dele, não estou dizendo que está certo ou errado, viu, pessoal? Só estou dizendo que é uma escolha do pesquisador afrocentrado. Ou seja, por exemplo, a capoeira, se for para um pesquisador afrocentrado, ele vai sempre buscar aqueles elementos que confirmam a sua hipótese de que a capoeira é da África, por exemplo, ou pode ser até brasileira, mas foi criada pelos africanos aqui dentro, um exemplo. E na minha pesquisa, eu percebo, fazendo as conjecturas, que a capoeira não é de um único povo. Mesmo a África, que é um continente imenso, são várias nações, né? Não estou dizendo que os pesquisadores afrocentrados fazem isso, mas muitos falam como se fosse a capoeira da região só de Angola, né? Dos bantos de Angola. E não, nós temos no Brasil, os nossos irmãos africanos, eles foram escravizados, trazidos, forçados para cá de várias nações, de vários países, mas de várias regiões. E no próprio país tem vários povos num único país, como aqui os povos originários do Brasil também. Tem vários povos indígenas que tiveram influência, sim, na nossa capoeira. Eu sempre vou falar isso porque em outro local não foi encontrado capoeira. Você vê lutas, jogos lutas em outros locais da América que também houve escravização negra e não foi encontrado capoeira. E olhe que esse pessoal afrocentrado tentou várias vezes fazer essa pesquisa e não conseguiram encontrar. Nós temos vários pesquisadores que foram até a África para tentar encontrar algo, né, com relação à capoeira, encontraram várias lutas, várias danças, de novo, repetindo, assim como nossos irmãos indígenas, várias lutas, inclusive lutas e danças circulares. Por que não a gente fazer a conjectura com a nossa capoeira, sendo que a capoeira é uma prática social do Brasil? Então, eu fiz aqui para você uma linha do tempo. No século XVII, nós temos relatos de padres jesuítas, ou seja, já tem registro ali da capoeira. No século XVIII, nós temos o caso do escravo Adão, que é o caso mais famoso, primeiro preso por capoeira. Mas a gente tem que compreender que antes da família real vir para cá, né, havia uma proibição da imprensa no Brasil. Apesar da imprensa ser uma invenção já do século XV, já estava circulando lá pela Europa, mas a coroa portuguesa, lembre que nós pertencíamos nesse período a Portugal. Nós não éramos um país, nós éramos colônia. Então, a coroa portuguesa proibia a imprensa no Brasil, com medo das ideias circulares, né? Lembre que no século XVIII, nós tivemos a Revolução Francesa, então essas ideias iluministas podiam chegar até aqui, teve revoluções, como teve a Revolução no Haiti, por exemplo, né, que era um medo que os portugueses tinham que os escravizados no Brasil também se revoltassem e tomassem o poder. Como a gente teve revoltas internas, que nós já estudamos aqui, como a revolta da cabanagem, né? Então, a imprensa era proibida. Como a imprensa era proibida, não tinha circulação, né? Você escrever à mão, muitos dos nossos irmãos escravizados não eram alfabetizados, mesmo aqueles que sabiam ler e escrever não escreviam no português, né? Então, era muito difícil essa comunicação e a proibição da imprensa ficou difícil a gente ter registro. É isso que eu quero que vocês entendam, a gente ter registro da nossa capoeira. Por que nós temos esse registro do escravadão? Por conta de registro de polícia, né? Escrita à mão, escrivão. Tem outros registros? Tem, mas esse é o mais famoso porque foi preso por capoeira. Já no século XIX, nós temos muito registro. Pesquisa em vários estados do Brasil. Ainda não cobrimos todos os estados, por isso que eu te convido, né? Você no seu estado, bora pesquisar, porque falta braço para isso. Mas tem muito registro, muita pesquisa no século XIX. Por quê? Porque em 1808 a família real vem para o Brasil. Lembra que Dom João veio
com uma corte imensa, com vários navios. Não foi só papai, mamãe e filhinho, foram professores, pintores, viajantes, todas as profissões. E aí, com a chegada da família real em 1808, foi a imprensa tinha que estar aqui, porque precisava, né, circular as ideias da monarquia. Tinha biblioteca, foi criada Banco do Brasil, Caixa Econômica, a própria polícia, né, que não havia essa configuração. Foi criada várias instituições para poder manter a ordem após a chegada da família real. Então, a gente tem muito registro no século XIX, por isso que a pesquisa no século XIX a gente consegue fazer. Acredito que capoeira estava em todos os estados, porque, por exemplo, se a gente teve capoeira na Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, por que não tem na Paraíba? Né? Nós precisamos trazer isso à tona. Eu sei que tem, porque já tem gente pesquisando lá, precisamos ter esse registro acadêmico ainda. Né? A gente tem certeza disso. Mas Rio Grande do Norte, não temos nada ainda. Então, você que está no Rio Grande do Norte, bora pesquisar. Ceará tem, mas não tem pesquisa acadêmica. Eu já encontrei vários documentos do Ceará com capoeira do século XIX, mas ainda não pude me debruçar para poder fazer a pesquisa histórica, acadêmica, com a capoeira no Ceará. O Maranhão já tem a do Roberto, o Pará já tem a do Pedro Léo, ou seja, no Brasil inteiro tinha capoeira. E a gente pode trazer esses registros do século XIX à tona para depois a gente fazer as nossas conjecturas. No século XX, né, que é a capoeira moderna, que a capoeira se transforma em símbolo nacional, nós temos aí como marco o mestre Bimbi, mestre Pastinha ali com a criação da capoeira regional e essa sistematização aí, tendo o mestre Pastinha como guardião da capoeira Angola. Eu estou terminando, né, de compor o e-book sobre mestre Pastinha, né? A capoeira Angola é muito grande, gente, porque não existe só uma capoeira Angola, são muitas. Então eu escolhi mestre Pastinha para, de uma forma didática, né? Quem está em sala de aula é importante ter esses e-books para poder passar para os alunos. Mas eu falo ali da capoeira Angola como um todo, mas foco mais no mestre Pastinha. É o terceiro volume de metodologia do ensino da capoeira que eu estou terminando para vocês terem acesso também de uma forma didática, né, acessível para todo mundo e também é mais uma forma de entrar na sociedade da ginga para quem tem interesse. E agora, no século XXI, né, a capoeira atual, também é importante as pesquisas, é claro, mas a gente está vivenciando, né, todas as mudanças que a capoeira está passando, inclusive as apropriações culturais, como, por exemplo, a capoeira gospel. Né? A gente precisa debater, discutir, respeitar, mas entender que não tem como a gente aceitar algumas questões por conta justamente dos estudos da história da capoeira. Alguns falam que capoeira é contemporânea, e aí eu sempre pergunto qual o golpe, qual o movimento, qual a música da capoeira contemporânea, ninguém sabe responder. Na verdade, o que nós fazemos é uma mistura, né? Eu sempre brinco que quando as pessoas dizem qual a capoeira que você faz, eu digo, eu sou saroba. No sentido, se você for num dicionário, você vai perceber que sarobagem, né, saroba, é a mistura de elementos. Quando você mistura elementos, vira saroba. E é o que nós fazemos hoje. A grande maioria, qualquer roda que eu vou, eu fico observando. Todos nós somos sarobeiros. Porque, seja grupo grande, seja grupo pequeno, porque nós não fazemos nem Angola e nem regional, que são os únicos dois estilos que existem na minha concepção. Se você tem outra opinião, pode colocar aí nos comentários, tá? De boa, tá tranquilo, mas se tiver opinião e confirmar que a capoeira contemporânea existe, por favor, me traga golpes específicos da capoeira contemporânea, músicas específicas da capoeira contemporânea, que não seja nem Angola nem regional. Porque o que eu vejo, que as pessoas dizem que a capoeira contemporânea é a mistura desses dois estilos. E a mistura desses dois estilos é o que nós fazemos, né? Todos nós. Eu também me enquadro nisso. Não tenho vergonha de dizer. O que acontece é que o termo ficou pejorativo, né? Porque foi colocado de uma forma que, como se quem é sarobeiro, quem mistura, né? Não, não é capoeira ou é capoeira ruim. Mas quem falou sobre isso, né? Sobre a questão de ser saroba, é mais saroba do que todo mundo. É só vocês observarem. Dentro do contexto do que é sarobagem, viu, gente? Pesquisem, estudem, para não sair falando besteira por aí, né? E aí, como a série eu li para você, eu trouxe aqui da página 39 o que Mestre Pedro traz para a gente. Ele diz assim: entendemos que, embora ser valente fosse até mesmo uma necessidade nesta época, o jogo da valentia, praticado pelos chamados capoeiras, significava a existência de um conhecimento específico. Se a navalhada era usual nas cidades brasileiras do século XIX, na brincadeira denominada capoeira, ela ocorria em meio a um ritual de desafio.
As rasteiras e cabeçadas aconteciam, né? Em meio a palmas e assobios. Por vezes havia música impondo o ritmo. Quase sempre os chefes do grupo eram identificados por insígnias, como uma peça de roupa colorida ou outro ornamento. Nós já vimos isso aqui, né, minha gente? Percebam essa inserção aqui do mestre Pedro, chamando a capoeira de brincadeira. Lá na pesquisa do Roberto no Maranhão, a gente vê que a capoeira era chamada de brinquedo, é bem interessante. E aqui na pesquisa de São Paulo, a ser capoeira era atenuante de qualquer crime, diferente no Rio de Janeiro, que era agravante ser capoeira. Percebam também que as rasteiras e cabeçadas são movimentos que a gente encontra em vários registros. Então, se a gente for falar de fundamento da capoeira, né, de elementos específicos que é da capoeira, especificamente desde seus primórdios, desde a origem da capoeira, rasteira e cabeçada está sempre ali. É uma conjectura que a gente pode fazer. E ser capoeira tem um tipo específico, né? Como ele fala aqui, roupa colorida, algum ornamento. A gente já viu que na pesquisa do Matheus Zica, né, o professor Matheus Zica, em Minas Gerais, os capoeiras faziam questão, né? Que você percebia nas descrições dos jornais que eram capoeiras, porque eles limavam os dentes, ele usava colar de contas, tinha um corte de cabelo específico. No Rio de Janeiro usavam um chapéu desabado, uma jaqueta específica. Cada local, cada estado tinha suas especificidades. Então, os indivíduos, apesar de ser uma sociedade secreta, né, fazer parte da capoeira, você percebia com o próprio andar que o indivíduo era capoeira. Assim está nos registros de vários estados. Outra discussão que não há consenso é sobre a etimologia da palavra, né? A origem do nome capoeira, que seria uma derivação do tupi, que significaria ilha de mato já cortado uma vez. Eu não vou me adentrar muito nesse ponto aqui, nesse vídeo, porque nós já temos alguns vídeos no canal que eu falo sobre a etimologia da palavra. Inclusive, na playlist da Capoeira Escrava também falo, que o professor Carlos Eugênio traz. Mas nessa figura aí de Debré, né, vemos um negro de ganho com um cesto de palha na cabeça, com capões, né? Com esses galos. Esse cesto era denominado capoeiro. Então, o que é que o mestre Pedro traz aqui para a gente? Que em São Paulo, a versão, que é a denominação de capoeira, dava-se um espaço aberto, um lugar aberto na mata. Mesmo nos centros urbanos, havia esses espaços específicos que acontecia essa brincadeira de capoeira. Então, chegando aqui à conclusão, né, que eu faço, fazendo as conjecturas, chego a essa conclusão, para você aí, camarada, também fazer as suas conclusões, que não há consenso sobre a origem da capoeira, mas estudando a história da capoeira, podemos conjecturar que essa prática social só foi possível nesse contexto do Brasil. Só aqui teve escravo de ganho, só aqui teve quilombo. Aqui aconteceram essas misturas das nações africanas com negros escravizados, os povos originários das mais diversas etnias e também os estrangeiros que tiveram também a sua força, os seus elementos inseridos na capoeira. A capoeira é uma obra aberta que não tem fundamentos, porque não tem uma fundação, um criador, e de acordo com a linha do tempo, ela se modifica o tempo todo, pois é uma cultura popular. Se vocês não viram o vídeo passado, vejam, eu vou deixar aqui no final. Se gosta de vídeos assim, clique em gostei. Faça seu comentário, traga a sua pesquisa, vamos fazer as conjecturas. E lembre-se do nosso trato, só compartilhe esse vídeo para uma pessoa ou um grupo de capoeira. Porque se a pessoa, assim como você, chegar aqui até o final, ela vai entender que você viu que ela é importante, que você sabe que ela quer estudar, que você está incentivando ela a estudar a história da capoeira. Então, o nosso trato é esse. Você, se não for inscrito, se inscreva no canal. É muito importante. Toca no sininho para receber todos os vídeos que nós vamos estudar por aqui. É importante para que eu continue por aqui produzindo, preparando essas aulas para vocês. E lembre-se, capoeira tem que ter propósito. Na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandiga, tem que ter dendê. Axé, meu camarada. Até o próximo vídeo.